O Brasil está realmente numa situação bastante complicada, onde a dívida do setor público não para de crescer e ameaça, inclusive, de não conseguir o governo pagar todos aqueles que prestaram ao governo através da compra de títulos. Bom, veio o governo Bolsonaro e com uma equipe que estava sendo preparada para assumir essa responsabilidade da economia, e agora a equipe está completa. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se juntou com vários economistas, todos eles ligados ao pensamento liberal e muitos deles formados na Universidade de Chicago. É lá que é o centro irradiador do pensamento liberal. O mercado recebeu muito bem essas indicações, são pessoas com experiência bastante forte e profissional no mercado financeiro, e as bolsas de valores registrou esse contentamento com o mercado nesses primeiros movimentos da equipe econômica. E aí, será que essa equipe vai responder ao principal desafio que eles consideram que é a questão fiscal? Há muitas indicações de que sim, porque aquilo que prega a teoria liberal é reduzir o tamanho do Estado, a economia do setor público, para eles é a principal coisa. E aí vamos ver. Essa equipe não se distingue muito da equipe do governo Temer, que também foi formada por economistas do pensamento liberal. Só que não se intitulavam como economistas liberais necessariamente, mas com pensamento mais ortodoxo, ou seja, pensamentos voltados à privatização, redução do tamanho do Estado, que está sempre presente desde que o Temer assumiu em maio de 2016 e que veio com o mesmo desafio de resolver o problema fiscal. Tanto é que o principal elemento da equipe Temer, fora, evidentemente, Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, foi o economista Monsueta Almeida. Está na equipe Paulo Guedes agora como o secretário do Tesouro Nacional, o cargo mais importante dentro da equipe de economistas ligados ao governo federal. E qual é o pensamento desse pessoal? Para resolver o problema fiscal do país, você tem que cortar despesas. É cortar, cortar e cortar. Essa é a linha central do pensamento liberal. Corte sem dó. E não vai ser muito difícil cortar, não. A gente sabe que no setor público existe muito cabide de emprego, muitas situações que não têm justificativa e tem que cortar realmente em alguns casos, sim, com bastante força. E eles seguramente deverão fazer isso e obter aí algum resultado. Resta ver se esse resultado será suficiente para resolver o problema fiscal. Na minha opinião, isso não vai ser suficiente para resolver. Eles falam que tem que fazer a reforma da Previdência, que se não fizer a reforma da Previdência, o sistema previdenciário rui e não vai ter dinheiro para pagar os futuros aposentados. Essa é a mesma tese que Bolsonaro e a equipe de economistas defendem, que foi aquilo que o Temer e a sua equipe também durante esse tempo todo empregando. E sempre esbarra na resistência do Congresso em fazer mais uma reforma da Previdência Social. Seria a segunda, que começou a primeira com Fernando Henrique Cardoso. Vamos supor que eles consigam sucesso no corte de pessoal, seja na administração direta, seja nas estatais, que também tem problemas seríssimos de cabide de emprego, de cargos por indicação política, sem competência técnica. Isso tudo é real. Isso tudo tem que acontecer. Trabalhar
com quem tenha competência nos cargos que ocupa e com o máximo de economia, porque esse dinheiro para pagar os salários de todo esse pessoal vem da população. Se ficar só nisso, vai dar novamente aquilo que aconteceu com a equipe do governo Temer. A dívida continuou crescendo sem parar e cada vez mais de forma ameaçadora. Só que entre o início do governo Temer e agora, a dívida saltou de 67% para 78% do produto interno bruto. Um nível muito alto e comparando com os países emergentes, estão por volta de 50%. Isso é ameaçador, isso é preocupante. Mas como? Se você consegue racionalizar, reduzir fortemente as despesas de pessoal do governo federal. Acontece que nem tudo é despesa de pessoal. Em outra parte, são vários tipos de despesa para o funcionamento da máquina pública. E mais, se fosse só o governo federal o problema, as coisas ainda seriam simples. Tem os governos estaduais e os governos municipais. Tanto os estados quanto as prefeituras são responsáveis por 60% da despesa pública. O governo federal é só 40%. Então, se você faz uma racionalização em cima de 40%, tem que ver como é que pode se mexer os 60%. Só que a Constituição garante autonomia. Os estados e os municípios são autônomos em relação ao governo federal. Não só o governo federal não depende dos estados nem dos municípios, como os estados não dependem do governo federal nem dos municípios, e nem os municípios do governo federal e dos estados. Eles gozam de plena autonomia para definir tudo o que diz respeito a cada um desses entes subnacionais. E nos estados, as coisas estão ainda pior do que no governo federal, porque praticamente 17 estados estão acima do limite da despesa de pessoal, com sérios problemas nas aposentadorias do servidor público, tanto para o servidor público estadual quanto municipal. Por quê? Porque não houve nenhuma reforma da previdência do servidor público estadual e municipal. Poucos estados fizeram, e municípios, então, também muito poucos. E aí você tem rombos muito grandes nos sistemas previdenciários, servidor público estadual e municipal. E aí tem que ter novas regras de contribuição para a previdência dos estados e dos municípios. Isso mostra como você tem limite para a redução das despesas fora da área do governo federal. E no governo federal, mesmo que você obtenha sucesso, você tem um outro grande problema, é que o orçamento federal é muito amarrado pela Constituição e por várias leis infraconstitucionais que, enfim, tiveram a sua razão de ser, e se quiser mudar, tem que mudar na Constituição, que é muito difícil, porque exige uma votação de 60%, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Então vamos prestar bastante atenção, vamos acompanhar esses primeiros movimentos da futura equipe econômica e ver se, com o tempo, aos poucos, essa relação entre a dívida e o produto interno bruto começa a cair. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.